Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho é na página 192, 191 e 192, item 1 e 2, capítulo 20. Questões: os trabalhadores da última hora e os últimos serão os primeiros. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, William Wagner e Sérgio Berbiano, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Convido agora nossa amiga Geisa para fazer a leitura do Evangelho. Obrigada. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes seria dado mais, que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade, que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á de dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo.
Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá. Não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender. E quando estiveres mais disposto, virá a mim. E eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todos e a todas. Assim, é um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa, meus queridos. Para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, é um prazer muito grande recebê-los aqui. Aos nossos amigos que já frequentam aqui, é sempre um prazer estar sempre reencontrando com cada um de vocês. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo pela internet, visto que os nossos estudos e as nossas palestras são todas gravadas e disponibilizadas no site. Então, caso você tenha perdido algum estudo anterior, ou queira também rever algum estudo ou palestra, você pode entrar no site e assistir novamente ali. E a gente pede, inclusive, que você divulgue esse trabalho, porque tem sido de grande auxílio a muitos irmãos nossos, que às vezes estão em outros países, inclusive, e que às vezes não têm condições de ir numa casa espírita, e estão aproveitando agora esses estudos que estão sendo disponibilizados aí, né, no nosso site, tá certo? Eu quero agradecer também ao nosso companheiro William, que está sempre conosco aqui, nos auxiliando como facilitador. Eu e ele estaremos aqui para responder também as perguntas de vocês. O William vai fazer uma explanação do texto lido, que é um texto realmente que nos leva a profundas reflexões. Jesus nos coloca aqui de uma forma muito bonita, e Constantino coloca para nós esse espírito protetor em Bordeaux, quando ele ditou essa carta em 1863, para que nós possamos refletir o que estamos fazendo da nossa vida. Será que nós realmente estamos aproveitando essa oportunidade da reencarnação? Ou nós estamos passando a nossa vida em brancas nuvens, sem aproveitar essa maravilhosa etapa dessa reencarnação de trabalhar, de nos melhorarmos? Então o William vai fazer uma explanação do texto lido, e depois vocês podem fazer as suas perguntas, se assim o desejarem. Nossos voluntários estão nas laterais, e vocês podem aí, então, apenas levantar as mãos. Nós já temos algumas perguntas aqui que foram feitas, e vamos respondê-las a todos aqui, na medida do possível. Desejo a todos um excelente estudo. Fique à vontade. Ótima noite a todos, satisfação estar aqui com vocês, e quero cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar nossos amigos internautas, e vamos começar. O texto é interessante demais, porque a gente se vê mesmo nesse texto, né? Os trabalhadores da última hora. Se a gente fosse resumir essa primeira parte, é basicamente um contrato de trabalho verbal, né? Para atualizar um pouco mais para os nossos tempos, é um contrato de trabalho verbal para trabalhar até terminar o trabalho. Só que, com o avançar do tempo, das horas, o trabalho não ia sendo completado, porque era muito trabalho, ou porque em toda atividade, uns fazem um pouco mais, outros fazem um pouco menos, uns conseguem um pouco mais, outros conseguem um pouco menos, não é verdade? Todos somos assim, nós não somos padrão, nós não somos robô. Então foram sendo trazidos novos trabalhadores. O texto é engraçado, fala assim, o trabalho de contratar, chama de aliciar, né? Convencer, né? É a questão da tradução. Mas
Então, se o trabalho tivesse sido completado com os primeiros trabalhadores, outros não seriam chamados. Mas precisava de mais braços, de mais pessoas, de mais entusiasmo, de mais conjunto. E hoje em dia é a mesma coisa. Às vezes a gente tem pessoas que são muito rápidas no trabalho, mas não têm algumas habilidades que também precisa. Às vezes não precisa da rapidez, mas precisa do capricho. Às vezes precisa de um bom atendimento, de um sorriso, né? De tudo isso. Então foram sendo trazidos mais trabalhadores. Ao final do trabalho completado, né, todos cansados, né, o que acontece? Ele vai pagando, sugeriu uma ordem de pagamento. Quem chegou por último já recebe primeiro e já pode ir embora, né? Mas criou-se uma expectativa nos primeiros. Ora, se eles receberam um valor por 1 hora, 2 horas de trabalho, eu que trabalhei 10 horas, vou receber 10 vezes mais? A gente pensa assim hoje em dia também, não pensa? Quem faz mais não tem que ganhar mais? Não é verdade? A gente vive sobre essas questões de metas, ter que cumprir as metas, ter que atingir resultados. Não é assim mesmo? Né? E a gente pensa que meta é sempre quantidade. Aquela pessoa que chega primeiro, que faz primeiro e mostra, olha, eu fiz muito mais. O Sérgio fez um pouquinho, eu fiz 3 vezes mais que ele. Né? Então a gente fica nesse trabalho de comparar, perdendo tempo comparando. Ora, um tem umas habilidades. Hoje em dia as empresas chamam de competências, né? Outros têm outras competências. Cada um com o seu conjunto de competências, seu conjunto de habilidades, né? Mas a gente tem essa mania de comparar. E aí, se a gente não ganha, na nossa opinião, o que a gente acha justo, a gente fica frustrado, revoltado. Então a gente perde tempo comparando e depois ainda fica frustrado, né? É um pouco natural nos dias de hoje a gente até sentir isso, porque a gente é massacrado com as metas, seja nas lojas, seja nos bancos, seja nas empresas. Todos nós trabalhadores, principalmente os proprietários, né? Os proprietários são os que mais são rechaçados, porque se eles não cumprirem o que eles têm que resolver durante o mês, eles não têm dinheiro para pagar os empregados. Nós estamos vendo aí alguns estados da federação, não tem dinheiro nem para pagar os empregados, quanto mais para investir em retirar o lixo, né, das cidades, do estado, para investir em saneamento. Então, é uma questão assim de real mesmo, é uma questão de metas mesmo. Só que o texto se refere a uma questão muito simples, uma combinação. Olha, eu vou te contratar por esse preço. Você faz o trabalho durante todo o dia, vou te pagar esse valor, né? É justo. O que é combinado não é caro, né? Outras pessoas trabalharam menos, mas o patrão achou por bem, achou que eles auxiliaram muito, que completou com as habilidades e as competências deles melhor o trabalho, e que se não fosse ele o trabalho não seria completado, achou por bem pagar o mesmo valor. Gerou um ciúme nos primeiros, né? É o processo de comparação, de ciúme. Em alguns casos, eu não queria chegar nesse termo, não, até de egoísmo, né? Puxa, se eu me dediquei tanto mais, será que eu realmente não merecia? Essas comparações que a gente faz, a gente se engana muito, porque eu fico pensando assim, quem via Santa Mônica, né? Santa Mônica era uma africana, morena, ela pelejou com o filho dela, 32 anos, o filho dela casou algumas vezes, já foi alcoólatra, né? E ele é conhecido como Santo Agostinho. Viveu a radicalidade toda da vida dele
e depois ele falou, agora que eu já provei tudo, eu vi que eu estou errado, então agora eu vou fazer diferente. Fez diferente, é uma pessoa muito querida no meio espírita, né? No meio cristão de uma maneira geral. Mas Santa Mônica dedicou a vida dela todinha para resgatar o filho, né? Algumas pessoas rapidamente resgatam o filho com 1, 2, 3 anos. Santa Mônica a vida inteira. Quando Santo Agostinho se converteu e se tornou essa potência cristã que todos sabemos, rapidamente Santa Mônica até faleceu. É como se o trabalho dela, como se a missão dela fosse completada. E vejam que interessante. Às vezes a gente não sabe qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa missão, o que nós temos que fazer na vida, né? Eu trabalho aqui na casa, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o acolhimento fraterno das pessoas. E eu tive uma grande lição ontem. Eu fui atender uma senhora muito simpática, que eu acho que eu já a vi em outra casa espírita que eu também prestei minha colaboração, que é Maria de Nazaré, o Centro Maria de Nazaré. Então, e ela confirmou que realmente atuava lá, né? E a gente fica pensando que é um trabalhador desde as primeiras horas. Eu tenho um pouco mais de 15 anos na doutrina espírita, um pouco mais talvez. Ela estava me falando, eu estava acolhendo e ela 35 anos. Então eu me senti ali um trabalhador da última hora, né? Ela que era a trabalhadora da primeira hora. E de tão boa pessoa, tão boa alma, estava fazendo um acolhimento para fazer um tratamento para o filho dela que sofreu um acidente, né? Uma pessoa muito boa, muito despojada, muito entregue à família, né? E tenho certeza que a recuperação dele vai ser muito boa. E a gente fica pensando, o que quer dizer a gente fazer mais? Eu estou fazendo mais que outra pessoa. O que quer dizer fazer mais, né? Muitas vezes o mais, se for focar apenas em qualidade, pode até atrapalhar. Num ambiente de trabalho, seja numa vinha, como é o caso da nossa história, ou num ambiente de trabalho qualquer, onde uma pessoa quer sempre ser o melhor, será que isso contribui para o clima de trabalho ser positivo? Ou vai gerar uma competição desenfreada? Porque nós temos as questões das metas, os objetivos específicos mesmo, é natural que todos temos, e até aqui na casa nós temos também algumas coisas que a gente precisa completar ao longo do mês, para a gente fazer face, inclusive, as ajudas aos necessitados que a casa acolhe, né? Então, tudo tem alguma quantificação, mas a competição exagerada pode gerar uma desmotivação, ao ponto da pessoa se frustrar. A pessoa se convence que ela fez mais, que ela é melhor, que ela é superior. Olha, né? E aí ninguém é superior a ninguém, né? Nem Jesus, com toda a santidade, com toda a inteligência espiritual, com tudo que ele representa até hoje para todos nós, ele se julgou superior. Então, às vezes todos nós, às vezes eu me incluo nisso, às vezes a gente acha um pouco melhor que alguém, né? A gente às vezes tem que se beliscar e falar assim, segura sua onda aí, né? Todos somos iguais, né? Às vezes em algum assunto a gente tem um pouco mais de experiência. No outro assunto, outra pessoa, o Leonardo tem um pouco mais de experiência. No outro assunto, a Débora, né? E por aí vai. Nós somos pessoas complementares. Se a gente se julgar complementar, todos seremos mais felizes, mais tranquilos, né? O que faltou foi as pessoas, nesse texto, as pessoas se julgarem complementares. Elas achavam que elas se bastavam, né? Só elas, tanto que elas deviam ganhar até mais, né? E às vezes a quantidade é importante, mas a qualidade também é, e a qualidade está refletida num monte de coisas, né? Está refletida até
uma disponibilidade que a gente tem para outras pessoas, a questão do perdão, a questão de uma abnegação. Olha, ele fez menos, mas eu acho que ele até precisa mais, né? Quantas vezes a gente faz isso também? Tenho certeza que aqui, a gente falando aqui, a gente vê os rostos caridosos de todos vocês, né? E tenho certeza que vocês devem estar lembrando, olha, que bom que eu não me encaixo sempre nesse regime de egoísmo, né? Porque acaba sendo um pouco de egoísmo a gente querer, só porque trabalhou um pouco mais, também ganhar um pouco mais. A gente lembra sempre que, com a mesma medida que a gente avalia ou julga, a gente acaba sendo avaliado e julgado. Então, possivelmente, numa ação que a gente acha que poderia ganhar mais, poderia ser mais recompensado, se a gente ficar nesse trabalho de comparação, num outro momento alguém também vai comparar e vai falar assim, olha, William, eu acho que você contribuiu menos, acho que você não vale o quanto nós combinamos. Então a gente está sujeito a essas comparações feitas por outras pessoas também. O julgamento é muito difícil, né? A gente vê aí na televisão, na internet, hoje está passando um julgamento complicado, né, no Supremo Tribunal Federal, e esses julgamentos todos que a gente vê, o processo de julgamento, ele é muito complicado, muito complexo. Envolve pessoas, envolve atitudes, né? E quando a gente vai avaliar alguma pessoa, ou julgar mesmo, a gente tem que se olhar primeiro. Porque se a gente pensar assim, de forma isenta, a probabilidade de a gente acertar é maior. Muitas vezes o que é bom para um não é bom para o outro, mas se eu que sou o julgador, eu tenho que ser primeiro um pouco mais rígido comigo mesmo, para eu poder avaliar se eu vou ter condição de dar alguma contribuição para o próximo. O que você acha, Sérgio? Muito bem, Elise. Olha só, o William foi muito feliz na sua colocação. Eu disse que essa lição realmente nos levaria a muitas reflexões. E a gente tem que não só estudar ela aqui hoje, mas sempre. Mas mais do que estudar, entendê-la. E depois de entendê-la, colocá-la em prática. Nós temos algumas perguntas que já foram feitas aqui, vocês podem fazer outras, que assim o desejarem. E a pessoa falou assim, tenho participado das atividades dessa casa e aprendido muito. Obrigado a todos vocês. De nada. E ela fala assim, ou ele, né? O que devemos fazer para recuperar o tempo perdido? Olha só. É muito interessante essa pergunta, porque depois que nós começamos a estudar a doutrina espírita, a gente começa a mudar os nossos conceitos de visão de vida. E essa pergunta ela é muito interessante também, porque ontem nós respondemos parte dela aqui no nosso estudo de perguntas e respostas, porque vem bem ao encontro do que foi nos perguntado aqui ontem também, e parte dela eu vou responder aqui novamente para vocês. Olha só, nós, a humanidade terrena, nós estamos vivenciando um momento de transição planetária. O nosso planeta, classificado na hierarquia dos mundos, que é um planeta de provas e expiações, estamos fazendo uma transição para um planeta de regeneração. Nós estamos no caminho. E ontem a pergunta foi quando que isso iria ocorrer? Qual que é a data? Eu falei ontem que não existe uma data específica. Não vai ser, por exemplo, dia 31 de dezembro de 2017, provas e expiações. 1º de janeiro de 2018, já começa a ser regeneração. Não é assim que funciona. É um processo. Isso vai levar mais ou menos tempo de acordo com as nossas atitudes. Porque não é o planeta que vai mudar, fisicamente falando, não é a parte terrena, não é a Terra. É a humanidade que muda e, consequentemente, o nosso planeta passa a ser um planeta de regeneração, que é um planeta melhor. Ainda impera muitas coisas ruins, mas o bem vai imperar sobre o mal, melhor do que a gente está vivenciando a questão hoje, que ainda é um planeta de provas e expiações. Mas muitas coisas estão mudando. Ontem eu brincava com as pessoas e eu fiz uma pergunta aqui, como tem muita gente que não estava aqui ontem,
eu vou fazer a mesma pergunta para cada um de vocês aqui. E se a resposta for afirmativa, vocês levantem a mão. A pergunta é a seguinte: quem de vocês aqui, nesse salão de convenções, tem coragem de sair daqui agora e ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa e roubar ela? Ninguém? Que bom, né? Fiquei com medo de alguém levantar a mão, imagina, né? Graças a Deus que nós já hoje temos uma visão diferente. Ninguém aqui em sã consciência tem coragem de sair ali e matar uma pessoa por roubar. Nós não fazemos isso mais. Olha só, nós não fazemos isso mais. E o que a gente já fez? E nós já fizemos coisas horríveis, meus queridos. Há não muito tempo atrás, 200 anos atrás, nós escravizávamos as pessoas, nós matávamos as pessoas, trucidávamos, botava fogo nas pessoas, botava fogo na casa deles, arrancava ali o pão da boca e deixava a pessoa morrer à míngua. Nós fizemos isso. Provavelmente eu fui o pior de todos que aqui se encontram, né? Porque eu sei de muitas histórias horríveis que nós fizemos no passado. E a história da humanidade nos conta isso. Então nós estamos num processo evolutivo. Hoje, se não somos bons, porque bom é Deus, nós estamos melhores do que fizemos na nossa última reencarnação. Mas nós temos um longo caminho ainda a percorrer. E olha só, e nós, meus queridos, a responsabilidade nossa é muito grande em relação a esse processo de transição. Porque cabe a cada um de nós aqui fazermos a nossa parte, para que a gente possa estar melhorando. E aí eu pergunto para vocês novamente, o que nós estamos fazendo para melhorar? Qual é a parte de que cada um aqui está doando de si mesmo para melhorar a humanidade, para melhorar a sociedade? O que cada um que contribui para melhorar a sociedade onde nós estamos vivendo? Porque nós estamos aqui, meus queridos, para fazer a diferença. Nós não podemos passar essa reencarnação em brancas nuvens, só se preocupando conosco mesmo, com o nosso umbigo. E a gente coloca aquela viseira de cavalo assim, ó, de charrete, e não olha para os lados, não olha para trás, não olha para o lugar, só olha para você. Eu me preocupo comigo, e a gente começa então, muitas vezes ainda, a aplicar a lei de Gerson, que é uma lei que tinha na televisão, lá uma propaganda, que você tinha que levar vantagem em tudo. Então quando você levava vantagem, tinha uma propaganda de cigarro, né? Leve vantagem em tudo. Então, aí pegou-se aquele negócio. Para mim, ser o esperto, eu tinha que levar vantagem. E aí começou, né? Se eu passar o William para trás, eu sou esperto. E ele é bobo, ele é trouxa, ele é otário. Porque eu passei ele para trás e ganhei dele, então fui mais esperto do que ele. Não é assim que funciona. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Nós estamos aqui reencarnados com um objetivo principal: evoluir espiritualmente. Materialmente é uma consequência de tudo que a gente faz. Estamos reencarnados, estamos num planeta aqui físico, estamos num corpo físico, precisamos dos bens materiais, precisamos de trabalhar, precisamos de receber aqui os nossos salários, nosso vil metal que nos dá condição. Podemos ter o nosso conforto, sim, mas não devemos viver única e exclusivamente em função disso. Como tantas pessoas só pensam em dinheiro, ganância, ter, e esquece do ser, que é o principal, que é o que vai ficar, que é o que vai sobreviver à morte do corpo físico. A gente vem sem nada e volta sem nada de bens materiais. A única coisa que a gente leva na nossa bagagem é o conhecimento e as coisas boas que nós fizemos. E também as coisas ruins que fizemos. E as coisas que nós deveríamos fazer e não fizemos também. Vai tudo junto. E aí quando chegarmos no plano espiritual, como é que fica? Tem uma história, nos conta, não sei se é verídica, que Alexandre o Grande, ele deixou uma ordem para os seus generais, que quando ele fosse morrer, que ele queria ser enterrado da seguinte maneira: que fizesse um corredor e ali colocasse todos os seus tesouros, seus ouros, os seus diamantes, enfim, tudo ali, e que fosse passando em cima dele. Que o seu caixão fosse aberto e as mãos estivessem do lado de fora balançando ao vento.
e que seu caixão fosse levado por todos os mais notáveis médicos daquela época. E deixou isso por escrito. E os generais acharam muito estranho aquele pedido de Alexandre o Grande, mas ele era o general maior. E pergunta, por que isso? Eu quero que eu seja levado com as mãos balançando ao vento de fora do caixão, para que todos possam ver que nós chegamos sem nada nas mãos e partimos sem nada também. E quero que passe o meu caixão em cima do meu tesouro, porque aquele tesouro não me pertence, ele é da terra e aqui ficará. Foi conquistado aqui, mas aqui ficará. E quero que seja levado pelos médicos para que eles possam entender que eles não são deuses e que a morte não tem cura. E será uma realidade de todos nós. E aí eu fiquei pensando que seja verdade ou que não seja, não sei. Se essa história é verídica daquela época. Mas a analogia ela é interessante e serve de reflexão para nós. Quando a gente nasce, você traz seus tesouros de que você conquistou nas vidas passadas, nas reencarnações passadas? Não. Quando você vai embora, você leva seu dinheiro, você leva seus imóveis, você leva cartão de crédito para passar lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual não tem maquininha de cartão de crédito, né? Você não compra lá no nosso lar, lá passa o cartão de crédito. Não existe isso. É mérito. É mérito. Então, meus queridos, olha só. Essa mudança do nosso planeta, ela vai exigir muito de nós aqui e exige a nossa autotransformação. Exige de nós a nossa reforma íntima. E tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, de Hermance Dufault, que foi médium na época de Allan Kardec, quando ela tinha 14 anos, para vocês terem noção. E ela editou um livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Porque é muito comum as pessoas adentrarem a casa espírita, principalmente no início, os neófitos, e eles começam a estudar e eles ficam maravilhados com a doutrina. Isso é natural. Porque quando você começa a estudar, você diz, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí você fica louco, porque você vê o tanto de tempo que você perdeu, e você quer então recuperar o tempo perdido. Só que você quer virar santo da noite para o dia. Você quer fazer tudo de uma vez. E aí entra um processo até de depressão, porque você não consegue. Porque a gente não muda da noite para o dia. É um processo também natural. Por isso esse livro nos ensina reforma íntima sem martírio. Ou seja, devagar. E aí a pessoa quer mudar, não, a partir de agora eu vou trabalhar muito, eu vou trabalhar em tudo. Aí ele pega tudo quanto é cargo na casa espírita. Eu vou trabalhar 7 dias por semana, eu vou largar meus afazeres todos, vou trabalhar o dia inteiro, eu vou pegar aqui, eu trabalho, não, quero, a cozinha tem vaga? Estou dentro da cozinha. Ah, fazer uma vaga na biblioteca? Estou lá também. Não, na recepção, eu também quero. E ele pega aqui um monte de cargo. Passa 15 dias e ele abre o bico. Não dá conta. E aí, o que era muito, ele passa a fazer nada. E ele não dou conta não. Não dou conta mais não e tal. Então, é aos poucos. O que não podemos é estagnar na ociosidade, na preguiça ali. E achar, não vou fazer nada não. Também vai ter outra reencarnação mesmo, né? Eu aprendi lá que a gente vai vir quantas vezes for necessário. É fato. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque na próxima vai vir pior. Você perdeu e talvez se você não for fazendo nada, nem aqui você reencarna mais. Perdeu a oportunidade, você vai estar tirando lugar de outro espírito para reencarnar aqui no planeta Terra. Porque tem uma fila para vir para cá. 3 vezes mais a população espiritual do que a população encarnada nos ensina a espiritualidade. Então comece com pequenos gestos, como falávamos aqui ontem, praticando, por exemplo, a gentileza. Olha só, comece se esforçando para mudar dentro do seu lar, ser mais gentis com os seus familiares, ser mais gentis com os seus vizinhos, cumprimentando. Olha só, e não custa nada. Não custa dinheiro, não. Não é dar dinheiro para o pobre ali, não. É você ser gentil, é tratar bem as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não fala isso mais, agradecer. Falávamos aqui ontem, a gente nem agradece mais as pessoas. Ser mais gentil com
no trânsito, seja mais gentil no trabalho, com seu colega, com seu chefe, com seu subordinado. Ser gentil com seus colegas de escola, com seus professores, com seus alunos. É tratar o outro como você gostaria que o outro tratasse você. Olha só, mesmo que você não o conheça, mesmo que você nunca tenha visto ele na vida, é começar a fazer esse exercício de reforma íntima, de mudança de comportamento. O que no primeiro momento não é simples, não. Eu passei por essa fase quando eu comecei na doutrina espírita e fui aprendendo. E aí no primeiro momento era para mim difícil. Porque a gente é tão egoísta dentro da lei de Gerson, de levar vantagem, que aí está lá o caboclo lá para poder sair da garagem. Eu falava aqui ontem, por exemplo. Aí você vai lá, parava na frente do caboclo lá da garagem. Lá. Bobão. Quer ver você sair daí agora? Fazia de por pra quê? Só para tirar onda, né? E você vai pensar assim, vai ficar aí um tempão lá, que é trânsito enorme. Em vez de você parar um pouquinho antes, né? Pode passar. Não. Fazia questão de parar e olhar para o outro lado ainda. Né? Olha só, que bobeira. É aquele caboclo que está tentando entrar ali na sua frente para poder fazer a curva ali na esquina. E você vai atazanando ele, não deixa ele entrar não vou deixar não, é. Quem mandou ele não ficar lá atrás? E você começa a implicar com aquela pessoa. Olha só que bobeira. E se fosse você esqueceu, você deu ali um vacilo, está lá do seu, nossa, eu tenho que entrar ali agora, e tem 3 filas. Ai meu Deus, aí você dá seta, pelo amor de Deus, moço, deixa eu entrar. E o caboclo não deixa não, deixa de jeito nenhum não, é. Quer ver bobão, né? Olha só. E a gente começa a agir assim muitas vezes. Ao invés de fazer o quê? De praticar a gentileza. Para. Pode passar, moço. Os outros lá atrás vão ficar com muita raiva de você. E eles vão achar você um otário. Vai ser bobo. Deixando o outro passar na frente. Buzina. Deixa buzinar à vontade. Né? Não tem problema não. Olha só. Então a gente começa a fazer esse processo e você começa a aprender. Olha só. Porque isso é aprendizado. Para você ser gentil, você tem que aprender a ser gentil. Então você tem que praticar a gentileza. E quando você começa a praticar a gentileza, você começa a aprender. E aí depois vira uma coisa rotineira. No primeiro momento, você tem que se esforçar. Ficar vigilante, aproveitar as oportunidades. Chegou lá, o garçom te serviu. Obrigado, viu, amigo? O garçom vai olhar para você e dizer, nossa, agradeceu. Porque eu servi ele. Ele fica uma alegria. Né? Imagina o próximo prato que ele for trazer para você. Nossa, que caboclo ajeitado. Olha o que ele está mandando para você na sua comida. Que boas energias. O inverso disso é verdadeiro também. Se ele não cuspir no seu prato, né, a hora que ele estiver servindo, ele ainda fala assim, tomara que passa mal com essa comida. Né? Você vai ver, dá dor de barriga, não sei o quê. Né? Você vê que um monte de energia ruim ainda. Olha para você ver. Aquelas pessoas que ficam ali protegendo a nossa segurança nas estradas. Hoje nós estamos aí com essas estradas todas sendo reformadas, né, principalmente daqui para Belo Horizonte, eu vou muito para lá. E aí fica aquelas plaquinhas lá, aquelas pessoas com aquelas plaquinhas de pare e siga, já viram? E aí você está lá, né, na estrada, de repente, a hora que chega a sua vez, o cara vai assim, pare. Você, inferno! Mas tinha que ser logo na minha vez, né? E xinga o cara, né? Esbraveja com ele. O caboclo está lá, oi, é porque envia uma carreta. Se eu deixar você passar, você vai bater de frente com ela, você vai morrer. Ele está protegendo a sua vida, você está xingando ele. Olha só, e ninguém cumprimenta. Ele só vê a placa de pare. Ele não vê só a placa lá, aquele inferno daquela placa, me atrasando a minha viagem. Vai saber que porque você parou naquele momento, olha só, providência divina. Porque lá na frente pode ser que você iria ter um problema. Nada acontece por acaso, meus queridos.
Então, quando eu chego, meu filho chama essas pessoas de invisíveis. Ninguém vê o cara. Tem uma pessoa ali, um ser humano que está cuidando da sua segurança. E a gente vê só a placa. E xinga o cara lá ainda. Eu vou lá, na hora que eu estou passando, pisco o farol, dou uma buzinadinha, faço assim, o caboclo fica louco. Tem gente, uma vez o caboclo soltou a placa, de tão feliz que ficou, jogou a placa, tá dando tchau para mim. Porque alguém viu ele. Depois foi lá, pegou a placa de novo. Nossa, esqueceu até a placa no chão. De tão feliz que ele ficou, porque ele foi cumprimentado. E a pessoa fala, olha com ele com cara ruim, porque está atrasando a sua viagem. Falta de gentileza. Um amigo espiritual dessa casa, conversando com ela, gosto muito dela, muito ponderada, ela falou para mim assim: ô meu filho, está faltando gentileza na humanidade. Olha o que ela falou para mim, você tem um tempão. Ela falou assim: está faltando gentileza na humanidade. As pessoas têm que ser mais gentis umas com as outras. Pratique mais a gentileza. Nós devemos praticar mais a gentileza. E olha só, e é isso que a gente tem que fazer. Aqui dentro da Casa Espírita, não adianta ficar aqui, todo mundo aqui, termina aqui o estudo do Evangelho, aí vai todo mundo para a confraternização, né? Tomar um chazinho fraterno, comer ali um pãozinho, um biscoitinho, aí todo mundo bacaninha, paz de Cristo, vai com Deus, até semana que vem e tal. Aí acaba de entrar no carro, porque um outro frequentador parou muito pertinho de você, não tem jeito de você sentar, ô inferno, viu? Sabe nem parar carro, difícil demais, né? Acabou tudo, você acabou, tomou um passe aqui, e já está lá, tem que ficar esperando. Está lá fazendo na hora lá dentro, por que não vem tirar o carro aqui? Aí já sai correndo, já sai com raiva, chega ali, já entra na rodovia, correndo ali na avenida, perdeu tudo que fez, não adiantou nada. O que aprendeu aqui? Cadê a paciência? Aí chega em casa com raiva, olha para você ver, dá um chute no cachorro que veio brincar com você, sai para lá, tio, né? Discute com a mulher, discute com o filho, todo, perdeu tudo. Então vamos nos esforçar, passo a passo, para que a gente possa praticar essa caridade. Abraçar um trabalho voluntário. Olha só, aonde você, não necessariamente nessa casa, aonde você quiser. Nós precisamos de ajudar as pessoas, fazer a caridade. Quando eu falo de caridade, eu não estou falando para você fazer doação em espécie, em dinheiro, não. É se doar. Seja nessa casa, seja onde você quiser, seja no asilo, numa creche, no hospital. Aonde você sentir uma afinidade com aquela entidade, que doe um pouquinho do seu tempo, dentro da sua condição, da sua disponibilidade. Eu posso trabalhar como voluntário todo dia. Nossa, que maravilha, que bom. Eu só posso uma vez por semana. Não tem problema. Eu só posso uma vez por ano. Não tem problema. É de acordo com a disponibilidade. Mas uma vez por ano, se comprometa com aquela atividade. E é isso que tem que fazer. Comprometimento com a causa do Cristo, que é do amor e da caridade. E faça isso, meus queridos. É isso que nós temos que fazer. E para fazer tudo isso, por quê? Para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós termos a nossa consciência tranquila do dever cumprido. Porque quando chegarmos do lado de lá, no plano maior, não vai ter Jesus apontando o dedo para nós, não vai ter Deus nos castigando, nem o nosso Espírito Protetor chamando a nossa atenção, não. Vai ser a nossa própria consciência. É onde dizer, o que eu fiz da minha vida? Por que eu desperdicei essa oportunidade? E aí, onde está escrito no Evangelho, haverá o choro e ranger de dentes. É isso. É a nossa consciência, é o remorso, corroendo a nossa alma, corroendo o nosso coração. Então, que possamos chegar ao plano espiritual como vencedores. Mas depende de nós, de nos esforçarmos. Façamos a nossa parte. É isso, meu amigo. Tem duas outras perguntas aqui. Aproveitar, dá para responder as duas numa só. A justiça não quer dizer quem faz mais deve obter mais? Então, será que o patrão da história agiu corretamente? Já até respondemos, né? É que, na verdade, a gente não sabe o que é mais.
Pode ser que o mais, em determinado momento, seja a quantidade, mas nem sempre. Às vezes é a boa vontade, é o sorriso, é uma vez por ano, é considerar a pessoa presente, tornar o clima da casa da gente, dos amigos da gente, mais agradável. Às vezes isso, algumas pessoas têm facilidade para fazer isso, outras não, né? Segundo aqui, por que a gente tem tanta vontade de ter e ser mais que os outros? Isso é coisa do mal? Eu vou muito pela linha do Sérgio. Não é pecado, não é ruim a gente querer ter conforto, a gente trabalhar e ter algum conforto, né? Não é pecado a gente querer crescer, evoluir, até porque o próprio Evangelho e Jesus falou para a gente evoluir, né? A gente querer aprender mais coisas. A gente precisa do discernimento cristão. Olha só, será que isso que eu estou querendo a mais é produto do egoísmo? Isso vai ter utilidade para mim? Eu estava em Belo Horizonte hoje e me levaram para dar opinião, uma pessoa que está comprando um apartamento, que me levar para me dar uma opinião sobre a compra. Um apartamento tem 360 metros quadrados. A maior parte dos lotes aqui em Divinópolis não tem essa metragem de lote. Aí, 360 metros, eu não vi o apartamento todo. Realmente muito grande. A pessoa não usa isso. Moram 4 pessoas na casa, 2 adolescentes, acho que vão usar. Eu duvido. A gente não usa tantas coisas que a gente às vezes quer receber, quer obter. A gente não usa. E eu brinquei com eles e falei o seguinte: olha, vocês vão pagar o IPTU de 360 metros construídos e eu queria saber se vocês vão utilizar todos. Não, acho que vai. Eles vão pagar IPTU, tem outros impostos, tem coisas agregadas, né? Profissionais para ajudar na limpeza, né? Porque 1, 2 pessoas só talvez não dê, tão grande assim. Então a gente tem que pensar se eu estou querendo um pouco de conforto, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo megalomaníaco, tem essa expressão aí, né? Megalomaníaco. Aí a gente está, aí pode ser que seja coisa do mal mesmo, pode ser que a gente precise de tratamento, sim, pode ser que a gente precise de uma reforma íntima, como o Sérgio falou, porque há alguns limites para o nosso próprio conforto. 360 metros quadrados para 4 pessoas e que não ficam em casa, porque nós ficamos em casa o tempo todo, gente? Nós não ficamos em casa o tempo todo. A maior parte de nós vai em casa para dormir. Trabalho o dia inteiro, né? Então, eu trabalho em 3 lugares, eu só vou em casa para dormir. Então, eu fico pensando assim, é um luxo que a gente nem usufruindo está e está desperdiçando o que a gente poderia contribuir com a humanidade de alguma forma, que não seja materialmente, como o Sérgio falou, mas será que eu posso empregar meu tempo um pouquinho melhor, né, com outras pessoas, né, aprendendo com outras pessoas, né, ensinando, não aprendendo, né, porque é uma via de mão dupla sempre. Sempre que a gente se relaciona com alguém, alguma coisa nós conseguimos passar. E alguma coisa, né, eu digo muita coisa, a gente apreende, a gente capta, né? Quanto mais humildade, mais a gente aprende, né? Tem uma frase aqui que a gente tem que compreendê-la bem no texto. Os últimos serão os primeiros. A gente não pode entender também de forma literal, de forma absolutamente assim, eu vou sempre chegar atrasado. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Não, não é bem assim. Eu vou sempre fazer menos, colaborar menos, porque os últimos serão os primeiros, serão os que vão ganhar mais. Não, não é bem assim. Como que são os últimos que a gente conhece? São as pessoas, às vezes, desprovidas de instrução, não são? As pessoas que têm menos condição material, menos condição financeira. Então, essas pessoas que às vezes estão nessa condição porque dão foco à caridade, porque dão foco à humildade, né? Eles vão ser os primeiros na questão da evolução espiritual, né?
Não quer dizer sempre que a gente pode ser o último em tudo, que sempre nós vamos ter recompensas. Não é literalmente assim. Mas é que a gente tem que procurar, na minha opinião, não tem que ser primeiro em tudo, não. Não tem que ser o melhor em tudo, não. O mundo não é uma competição. Muitas coisas nos impõem para que a gente seja competidor em tudo, né? Até venda de celular. As pessoas vendem celular no sentido assim, você é um ligador, você é um competidor, você faz mais ligação que o outro, até para consumir, querem colocar a gente como competidor, sabe? Então a gente tem que ter um discernimento. Espera lá, eu estou sendo empurrado a ter um comportamento que não é bom? Não, espera lá. Minha casa é boa, é o suficiente para mim, ou está até além? Vou pensar numa menor, até para dar menos trabalho, né? Posso empregar meu tempo, vou ter menos trabalho com uma casa menor? Posso empregar meu tempo de forma melhor? Posso ser mais feliz? Posso ser mais tranquilo? Se sobrar um dinheirinho na venda e na compra de uma menor, quem sabe eu vou ter um outro item de conforto, eu posso fazer com parte dele uma caridade? Enfim, né, é fazer essa opção crítica, né, fazer essa pergunta crítica para nós mesmos. Coisas do mal a gente está sujeito mesmo às influências negativas. Tem que ficar de olho aberto, né? Olho aberto e em oração, vigiar e orar, né? E a gente fazendo isso, a probabilidade de a gente se dar melhor, da gente ser mais feliz, a probabilidade é maior. Não tem muita receita. Cada um de nós tem uma missão e a gente vai aos poucos descobrindo, né? Algumas pessoas a gente percebe que já sabem a sua missão. Eu pretendo saber mais da minha. Eu, por exemplo, gostaria de saber mais, mas eu estou tentando, estou buscando e estou fazendo força. E a nossa busca aqui, e a nossa mensagem é que todo mundo fique pensando nessa questão. Eu estou nessa encarnação para quê? O que eu posso melhorar em mim e posso ajudar os outros a melhorarem também? Ou seja, agir sem culpa, sem peso, mas sobrar um pouquinho de tempo do nosso pensamento para nós próprios. Assim, olha, eu estou sendo bom, eu estou gostando do jeito que eu estou agindo, está satisfatório? Sobra um tempo para eu ajudar alguém, ajudar sem humilhar, né? Então são essas perguntas que ficam e que a gente finaliza agradecendo mais uma vez. Vou passar para o Sérgio para ele finalizar, mas eu de minha parte quero agradecer a presença de todos e falar que é sempre uma satisfação essa troca de ideias, as perguntas que a gente busca responder com base no Evangelho, né? E estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito bem. Dentro do que foi colocado aqui, uma última questão que nós podemos discutir aqui, uma última pergunta, porque a gente está falando o que a gente tem que fazer aqui enquanto encarnado. O que nós devemos fazer para nos melhorarmos. Mas o que acontece com aqueles espíritos após o desencarne que não fizeram nada para se melhorar espiritualmente, né? Que só pensaram no ter, como foi colocado aqui. O que acontece depois do desencarne, então? Olha só, nós colocamos aqui no início da nossa fala que quem nos cobra é a nossa consciência, porque é ela que vai nos cobrar. E aí, meus queridos, o remorso, ele é muito grande. O remorso no plano espiritual, ele é muito maior, inimaginável para nós aqui, do que em comparação ao remorso que nós sentimos enquanto encarnados. Aqui, quando você faz uma coisa e você se arrepende, esse arrependimento no plano espiritual é exponencial, é muito maior do que vocês imaginam. Aqui, às vezes, não devia ter feito isso, não. Não devia ter falado aquilo com a minha esposa, não devia ter falado aquilo com meu filho, não devia ter falado aquilo com meu marido, não devia ter agido assim. Aí aqui, porque estão gravadas na nossa mente, na nossa consciência, as leis morais de Deus, aquilo fica te perturbando. Mas não tanto quanto acontece no plano espiritual. Aí sim, o choro e o arrependimento é muito grande. É muito grande. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque isso é o que a gente, né, eu particularmente faço nas nossas reuniões mediúnicas. Quando eu converso ali com os espíritos, igualzinho eu estou conversando com vocês aqui agora mesmo, e o choro deles, o arrependimento deles
é muito grande, meus queridos. É muito grande. Muitos deles se acham indignos de receber ajuda, são trazidos pela misericórdia divina na reunião mediúnica, mas eles não se acham no direito de receber ajuda. Há um tempo atrás, me marcou muito, eu conversava com um espírito, e ele tinha exercido a advocacia enquanto encarnado. E ele estava no plano espiritual vivenciando aquilo tudo num buraco. Ele ficava escondido dentro de um buraco. Mentalmente ele ficava naquela cristalização mental, naquele que ele se encontrava. E tentando retirar ele de lá, não vem para cá, meu amigo, nós vamos, não, eu tenho que viver aqui o resto da eternidade, porque eu não sou digno de receber ajuda de tanto mal que eu fiz para as pessoas, usando o conhecimento que eu tinha, mas em prol de mim mesmo e em desfavor dos outros. Olha só, que situação. Aquilo que ele fez aqui enquanto encarnado, a consciência dele cobrava dele violentamente. A consciência dele cobrava dele violentamente o que ele havia feito, né? E depois de passado essa fase de arrependimento, de remorso, depois de um tempo mais ou menos longo, cada caso é um caso, aí vem de novo o quê? O pedido para que possa haver uma nova reencarnação. Aí pede, ajoelha, meu Deus, me dá uma nova oportunidade, eu preciso de reencarnar, eu vou fazer tudo diferente, eu quero vir trabalhar numa comunidade pobre, porque eu quero nascer lá, que eu quero nascer no meio dos pobres, para poder ajudar as pessoas, eu quero nascer no meio da favela, porque ali eu estou no meio da pobreza e eu vou me esforçar para ajudar todo mundo. Aí nasce no meio da favela, inferno de vida, onde é que eu fui para você ver? E aí resigna, não é? Ou então pede para nascer rico, né? Eu quero nascer rico, porque aí com o meu dinheiro eu vou poder ajudar um monte de gente, eu vou ajudar creche, eu vou ajudar asilo, eu vou ajudar orfanato, eu vou ajudar não sei o quê. Aí chega aqui com muito dinheiro, nasce no seio de uma família abastada. Não, quero mais ganância, quanto mais quer, mais tem, mais quer. E perde-se de novo a oportunidade. Então, meus queridos, nós aqui enquanto espíritas, que estamos como espíritas nessa reencarnação, vamos aproveitar essa grandiosíssima oportunidade que nós estamos tendo do conhecimento, aonde tantos irmãos nossos estão vagueando aí nas trevas da ignorância, da escuridão, do conhecimento. Nós já estamos com um passinho à frente. E esse pequeno conhecimento que nós já temos, se bem utilizado, pode ser um grande passo evolutivo nessa nossa reencarnação. Vamos refletir sobre isso. Infelizmente o nosso tempo também já se esgotou, o assunto é muito interessante, que vocês possam refletir sobre o estudo desta noite. Eu desejo a todos um excelente retorno aos seus lares, que Jesus possa abençoar a todos nós e também aos nossos amigos internautas. Um grande abraço a todos.